Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo a título de correção das atividades que nós já fizemos, já que se passou já um bom tempo desde as primeiras, eu vou colocando gradualmente a correção de algumas atividades, tá? A primeira foi aquela sobre autoconhecimento e ela fazia parte do eixo identidade e autonomia, que era o primeiro eixo temático, da primeira semana dessas atividades online, tá? E essa atividade se baseia numa ideia grega que tem a ver com o que está escrito lá no templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia. Tinha uma inscrição na entrada desse templo que dizia: conhece a ti mesmo, né? E essa ideia de autoconhecimento era um dos pilares da filosofia de Sócrates, para a gente saber bem as nossas limitações e as nossas potencialidades, né? O que a gente tem capacidade de fazer e o que a gente precisa melhorar. Porque essa ideia de conhecer a si mesmo tem a ver com a percepção que a gente tem, né, da gente mesmo. Então, às vezes a gente pensa que a gente é uma pessoa que está abaixo do que a gente realmente é e pode, e às vezes também a gente pensa que está acima do que a gente realmente é. Então, por isso que é importante conhecer a si mesmo. Eu vou comentar as perguntas que eu fiz, tá? Só para esclarecer, para a gente compreender melhor o objetivo das perguntas e o teor delas. A primeira era citar 3 qualidades suas, né? Comecei com as qualidades porque a gente pensa às vezes, né, se a gente estiver subestimando a si mesmo, que a gente não tem qualidades. E normalmente a gente tem. A gente tem algo que a gente faz bem, que a gente é bom. Então tomar consciência das nossas qualidades é importante para a gente se sentir para cima e para a gente ver que a gente tem capacidade de realizar tarefas, né, sobretudo complexas. E cite 3 defeitos também, era a segunda pergunta, para a gente também ter consciência de que a gente tem defeitos, né? A gente precisa admitir nossos erros, a gente precisa saber que a gente tem limitações, para a gente poder equilibrar a relação entre as qualidades e os defeitos, né? E eu pedi para perguntar a um amigo ou familiar 3 qualidades e 3 defeitos seus, para que você possa comparar com suas respostas, para você refletir, né? Porque às vezes a ideia que você tem de você mesmo não é necessariamente aquela que os outros têm. E é importante saber como os outros nos veem também, né? Para a gente poder saber como é que o nosso comportamento, como é que as nossas atitudes estão refletindo lá para as outras pessoas. A pergunta 3: você considera importante analisar suas atitudes? Era uma pergunta de sim ou não. É justamente o que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma espécie de autoanálise, né? É importante porque a gente costuma ter atitudes que a gente pensa às vezes que é positiva, mas nem sempre são. Então é bom fazer uma avaliação, né? Sempre se autoavaliar e ver se o que a gente está fazendo realmente tem aquele efeito que a gente espera. Questão número 4. Em que grau de frequência você analisa suas atitudes? Tem aqui a letra E sempre, a letra E nunca, e aí tem quase sempre, quase nunca, tal. Bom, claro que a gente não vai conseguir ficar se analisando o tempo todo, né? Isso seria um processo muito cansativo. Mas é importante, com uma certa frequência, a gente se analisar para a gente melhorar como pessoa, né? Essa atividade tem esse objetivo, que nós possamos analisar, possamos nos analisar para crescer como pessoa, né? Para melhorar como pessoa. A quinta pergunta era com relação à organização. Que tipo de pessoa você se considera? Um pouco organizado, muito organizado, desorganizado? Porque eu acho que a organização é importante para todo mundo que quer atingir um objetivo, né? A gente tem que traçar um planejamento e a gente tem que ter organização com cada coisa que vai fazer. Isso para tudo na vida, né? A organização eu considero um ponto muito importante. Pergunta 6. Você tem um diário ou costuma fazer anotações sobre as situações cotidianas que acontecem com você para pensar sobre como você agiu naquele momento e como agiria hoje? Esse registro é para você ver alguns tempos depois, né? Quais foram as mudanças e aperfeiçoamentos pelos quais você passou, né? Se você fizer anotações, daqui a 2 anos, você pode analisar essas anotações e ver o quanto você mudou, o que mudou na sua vida, por que mudou, né? Como você se aperfeiçoou. Porque eu acho que a ideia de mudança nas pessoas, a gente tem que trabalhar essa ideia de mudança fundamentado no conceito de aperfeiçoamento. Você mantém o que é bom, mantém o que é benéfico e o que é ruim você tira, modifica, você transforma em algo mais positivo para você, né? Então a ideia de aperfeiçoamento.
7. Cite 3 pessoas que você admira. Pode ser familiares, amigos, artistas, etc. E dizer o porquê admira cada uma delas. Isso é muito importante porque são referenciais, né, na nossa vida. Eu tenho as pessoas que eu admiro, sejam celebridades ou não, acho que todo mundo tem. E é importante porque eles têm um poder de influência muito grande sobre nós. Então é importante também você saber escolher os referenciais daquelas pessoas que você admira, né? Porque eles se tornam motores de motivação na nossa vida, né? São pontos de referência. Então é bom escolher com qualidade, escolher bem e com cuidado. Questão 8. Quais são os principais talentos que você possui? Tomar consciência dos seus talentos é importante, porque você em momentos de dificuldade, você lembra que você tem esses talentos, você pode buscá-los como referência de trabalho, né? Referência na escola, né? Tem aquelas tarefas que você sabe que você faz bem. Então, quando tem, por exemplo, na escola, um tipo de atividade que você sabe que envolve um talento seu, então você já vai lá e se candidata, olha, deixa que eu faço, né? Você vai lá e mostra seu talento, não guarda ele na gaveta, escondido em casa, não. Talento é para ser mostrado, né? Então mostra. A pergunta número 9 é quais são os talentos que você precisa desenvolver, né? Se você quer seguir numa determinada área profissional, artística, e você tem algum talento, mas sabe que ainda precisa agregar algumas coisas. Então, corra atrás, vá buscar esses talentos que você precisa melhorar para você ter uma integridade de recursos que você precisa para o que você quer fazer. Pergunta 10. Você faz pesquisas sobre as áreas profissionais que te interessam? Conversa com profissionais da área? Pesquisa na internet o grau de satisfação de profissionais dessa área ou as atribuições que eles têm no trabalho? É uma pergunta de sim ou não, né? Isso tem muito a ver com aquela questão que a gente vê muito na internet hoje em dia, nos grupos de WhatsApp, expectativa e realidade, né? Às vezes a gente pensa em seguir uma determinada carreira, uma profissão, e a gente não pesquisa muito bem sobre ela, e quando a gente entra naquele curso, quando a gente está fazendo a preparação e entra na área desse trabalho, a gente vê algumas coisas que não era como a gente esperava, que a gente não se identifica muito. Então, para não ter perda de tempo e para não se frustrar, né, é interessante conhecer bem a área que você deseja seguir profissionalmente, né, conversar com as pessoas, pesquisar, conversar com quem já está trabalhando na área, né, fazer uma pesquisa bem cuidadosa. Pergunta 11. Na sua opinião, quais são as características que um bom profissional precisa ter? Isso aqui é muito importante, houve bastante variação nas respostas que eu vi lá, até porque você podia marcar mais de uma opção, né? Mas vamos comentar cada uma delas. A letra A, dominar bem os conhecimentos necessários da sua função. Eu acho que ninguém duvida disso aqui, né? Para ser um bom profissional é preciso dominar tudo que é importante de conhecimentos na função que você vai desempenhar. Isso é fundamental, né? Não tem nem o que discutir. A letra B dizia ter responsabilidade. Ter responsabilidade é muito importante, porque isso define se as outras pessoas vão depositar confiança em você ou não. Se vão achar que você é um profissional que pode dar conta do recado ou não. Isso é muito importante, você ter responsabilidade, cumprir com as suas obrigações, né? Eu sei que é cansativo, que às vezes a gente quer escorregar um pouquinho da responsabilidade, sair um pouco, mas tem que ter isso em mente. Responsabilidade é muito importante. Letra D. Se dedicar apenas quando a tarefa interessa a si mesmo. Bom, se você escolhe essa opção, você está mostrando ser uma pessoa egoísta, né? Todos os seres humanos têm um pouquinho de egoísmo, mas a gente tem que saber dosar isso para conviver bem com os outros em equipe, né? Então, é se dedicar quando a tarefa, mesmo quando ela não interessa a você, porque você está num grupo, né? Você vai querer interesse dos outros quando a tarefa interessar a você. Então, você tem que dar sua contribuição para os outros também, né? Ter pontualidade e cumprir os prazos, né? Ser pontual e cumprir os prazos traz credibilidade. As pessoas vão acreditar que você sempre faz a tarefa com cuidado, com o que se espera, né? Se você não tem pontualidade, não cumpre prazo, você vai criando uma imagem de descaso, de irresponsabilidade, de negligência. E um profissional que cria essa imagem não vai ser muito bem visto, né? Letra F, saber trabalhar em equipe, levando em consideração também as ideias das outras pessoas. Quem trabalha em equipe é fundamental ter a consciência de que você precisa ouvir os outros, né? Às vezes a ideia do outro talvez não seja boa, mas ouvir demonstra respeito pelo outro. Respeito é uma coisa que a gente quer daqui para lá e de lá para cá, né?
E também porque a ideia do outro pode não ser boa, mas pode trazer, pode atentar para um detalhe importante. Então, é fundamental. Letra G, impor suas ideias independente de haver uma ideia mais adequada disponível. Eu acho que isso aqui não faz o menor sentido você impor apenas as suas ideias quando tem outra ideia melhor, né? Se você está num grupo, tem um problema a resolver, tem uma tarefa a ser realizada, tem uma ideia mais adequada que a sua e você fica querendo impor a sua, você tem que pensar na qualidade do processo e não em você se destacar, né? Se você pensa que uma ideia mais adequada pode resolver o problema assim de forma completa, então é essa ideia que tem que valer. Se não foi a sua hoje, pode ser no outro dia. Basta aí que você se esforce mais da próxima vez, né? Busque conhecer melhor os problemas com os quais você lida. Letra H, se autoavaliar constantemente para melhorar a qualidade do seu trabalho. Isso é fundamental, né? Você pode pensar, estou desempenhando um bom trabalho, mas aí você pode estar cometendo algum erro que você não está percebendo no processo, no dia a dia, durante o momento que você está realizando a tarefa. Mas quando você para, avalia, pergunta às outras pessoas, aí você diz, poxa, eu posso melhorar isso aqui, eu posso modificar essa minha atitude, esse meu procedimento. E isso torna você um profissional melhor. Letra I, buscar avaliar-se apenas quando a empresa solicitar. Bom, aí é o contrário do que eu comentei antes, né? Se você só se autoavalia quando a empresa solicita, e se ela não solicitar? Você não vai se autoavaliar? Isso é um ponto muito importante, porque as pessoas pensam que só tem que ser a qualidade profissional que elas têm e desempenham, só deve acontecer na medida que os outros cobram, e você tem que se cobrar. Você tem que cobrar a qualidade de você mesmo. Você tem que pensar que você é um bom profissional e tem que investir em você mesmo, mesmo que os outros não estejam pedindo isso. Você tem que pensar que você tem que ser um bom profissional, certo? Isso vai evitar, inclusive, alguns problemas, né? Então, ser um bom profissional não depende só de os outros cobrarem de você, depende de você. Essa atitude de ser um bom profissional tem que partir de você, inicialmente. Pergunta 12. Qual conselho você daria a você mesmo há 2 anos atrás? Essa pergunta é muito boa, tem a ver com se autoavaliar e tem a ver com você trazer para sua mente a atenção de se avaliar agora para estar melhor lá na frente, né? Eu, por exemplo, eu acho que se fosse me dar um conselho há 2 anos atrás, eu diria para ter mais paciência com as coisas que eu estou buscando, porque às vezes eu me cobro muito, sabe? Assim, falando de mim, né? Como exemplo, eu me cobro muito e às vezes eu tenho que dar uma aliviada com isso, porque isso faz a gente carregar um peso emocional se você cobra demais. Então você tem que relaxar também, às vezes você não pode levar tudo a sério, no sentido de, não no sentido de ser irresponsável, mas de aliviar a sua mente das pressões da vida, que são muitas, né? E a última pergunta, você gosta de você mesmo? É uma pergunta de sim ou não, né? Isso também é bem crucial, sabe? Às vezes, se você não está gostando de você mesmo, se você está achando que só comete fracassos, que você não é bom para o trabalho, para a vida, para tudo, para as relações pessoais, isso pode ser um problema, porque você acaba tendo uma coisa que vai estar sempre te atrapalhando de conseguir realizar as coisas que você quer na sua vida, né? E se você não gosta de você mesmo, bom, é importante no mínimo você parar para pensar o porquê disso. E aí você pode, sei lá, procurar um profissional, um psicólogo para conversar sobre isso, né? Você pode procurar um amigo que te bota para cima, não aquele amigo que fica só te criticando, mas um amigo que te dá um apoio, te dá uma força, né? Para você melhorar esses ares de você com você mesmo. E você pode procurar pessoas que parecem entender bem o seu problema, que não seja necessariamente um psicólogo, um profissional, mas conversar um pouco, uma conversa saudável, uma conversa tranquila, que te ajude a expor as coisas que você não está conseguindo entender em você mesmo, né, para você poder ter mais consciência e poder buscar os melhores caminhos para você gostar de você mesmo, porque o ideal é a gente gostar da gente mesmo, né? Estar bem consigo mesmo, estar tranquilo, né? De boa, equilibrado, suave na nave, como a galera costuma falar, né? Bom, então, gente, essa atividade era de autoconhecimento. O objetivo disso é trazer uma consciência do que você é e do que você não é, para você crescer como pessoa, para você melhorar como pessoa, tá? Espero ter contribuído e gravarei mais vídeos sobre correção das próximas atividades, tá? Um abraço a todo mundo, tchau!